Estamos de volta hoje falando sobre amor patológico com a psicoterapeuta Lúdia Olivier. Lu, tem tratamento para essa forma de amar tão doentia? Então, tem vários tipos de tratamentos, né? Aí, o que eu indico, obviamente, é o que eu condensei, o que eu criei, que é uma multiterapia, mas existem outras formas também que a pessoa pode estar fazendo, né? E o importante é que se procure realmente um tratamento que não se deixe socorrer solto, né? Agora, às vezes é preciso um remédio? Bom, aí eu sou meio suspeita para falar, porque eu não indico muito tratamento medicamentoso, não. Mas alguns casos precisam, sim. Aí já é caso de psiquiatra, né? Aí se realmente o desequilíbrio for tão grande assim, aí se indica um psiquiatra. O psiquiatra vai verificar o que a pessoa pode estar ingerindo. Tá certo. O tratamento é longo? Depende de cada caso? Depende. O de multiterapia ele costuma ser muito rápido, justamente porque como ele é artesanal, ele vai pegar só aquele caso, então é uma coisa rápida. Rápido que eu digo é de 3 a 10 sessões. Tá? Agora, outros tratamentos geralmente demoram mais tempo, né? Mas no caso eu estava pensando em anos de tratamento já. Não, infelizmente se desenvolveu uma forma de tratamento que, infelizmente, é muito comercial, né? Eu não condeno, obviamente, a gente tem que ter o lado comercial, mas eu acho que não dessa forma. Então, o que aconteceu? Se condensou as pessoas a se fazer tratamentos longos, de anos e anos. Eu mesma peguei pacientes que já estavam há 25 anos, 22 anos fazendo terapia. E eu acho isso absurdo, né? Eu não tenho nada contra se as pessoas quiserem fazer, mas eu, principalmente, eu não ficaria, eu não teria paciência para ficar fazendo. Então, justamente por isso que eu desenvolvi uma forma rápida, né? Não que a pessoa nunca mais vá precisar de terapia, ela vai ter que fazer uma manutenção de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, até ela estar bem. Mas não aquela coisa de toda semana, naquele horário, naquele dia, você está durante 25 anos, eu acho que aí vira uma rotina que não se resolve, né? Me desculpe quem acredita nisso, mas para mim não resolve. Eu acho que o que resolve é você achar o foco, achar o problema, tratar esse problema e depois fazer uma manutenção cada 2 meses, aí é outra coisa. Mas do jeito que se desenvolveu a terapia, a psicanálise, enfim, esse tipo de situação que as pessoas passam anos e anos fazendo, isso para mim não funciona, né? Então, no caso da multiterapia, ela é muito rápida. Eu já tive um caso, eu sempre cito que ele foi muito interessante, porque eu consegui resolver na primeira sessão, né? E a pessoa também já tinha feito muitos anos de terapia, porque ela ficou encantada, falou, mas como que eu fazia terapia tanto mas tempo? Mas o que a pessoa descobre nessa sessão que em 20 e tantos anos ela não tinha descoberto ainda? Eu não sei te explicar, eu acho que só fazendo mesmo, porque é uma coisa tão direcionada para o teu caso, para o caso específico, que não tem como, a gente vai analisar o teu caso, não vai ficar em teoria nenhuma, não vamos ficar pensando na situação. Eu acho que um erro muito grande que existe em terapia, isso obviamente a gente precisa falar, é que se analisa muito a situação que a pessoa está vivendo naquele momento e não se busca a essência. Quando se busca a essência, é aquela coisa de ficar anos e anos remoendo, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, né? E no caso da multiterapia, não, é uma coisa que a gente já vai direto no ponto. Você vai resolver aquele problema lá de trás que gerou todo esse problema de agora. E a primeira sessão, geralmente, a gente já vai analisar toda a vida dessa pessoa. Então, na primeira sessão, às vezes até acontece como aconteceu com essa paciente, com essa pessoa, que no primeiro momento ela já percebeu. Ela ficou encantada, falou, gente, eu fiz assim tratamento por anos e nunca vi esse ponto, né? Eu falei, não viu porque talvez não tenham te mostrado, né? Ou talvez não tenham direcionado essa terapia para que ela percebesse isso, né? Então, o essencial é você descobrir o que gerou todo esse problema. Sim, quando você acha a causa, né, o foco principal, você tratou, acabou, não tem mais. Agora, o tratamento para mulher e para homem deve ser diferente, né? Porque a mulher tem um pouco disso mais sensível, mais de amar.
A mulher ela se abre mais também, né, na terapia. E ela procura mais terapia também. É difícil os homens procurarem. Então, é diferente realmente, né? Tanto o diagnóstico, o tratamento, a forma como a gente direciona o tratamento também é diferente para os dois. Agora, o que a pessoa deve fazer para evitar que o amor vire doença? Então, eu estava até comentando se a relação pode começar normal e se tornar um problema depois. O que a pessoa deve fazer para evitar que o amor vire? O que ela deve ter em mente? É o amor próprio em primeiro lugar? O que deve acontecer? O amor ele é interessante de acontecer desde que ele não interfira na vida das pessoas e ele não direcione para uma outra situação. Ou seja, se a pessoa tem um trabalho, né, ou tem uma rotina de vida, de ir para a academia, enfim. Tanto o diagnóstico, o tratamento, a forma como a gente direciona o tratamento também é diferente para os dois. Agora, o que a pessoa deve fazer para evitar que o amor vire doença? Então, eu estava até comentando se a relação pode começar normal e se tornar um problema depois. O que a pessoa deve fazer para evitar que o amor vire? O que ela deve ter em mente? É o amor próprio em primeiro lugar? O que deve acontecer? O amor ele é interessante de acontecer desde que ele não interfira na vida das pessoas e ele não direcione para uma outra situação. Ou seja, se a pessoa tem um trabalho, né, ou tem uma rotina de vida, de ir para a academia, enfim, e de repente ela conhece uma outra pessoa e ela deixa tudo isso de lado. E isso acontece com todo mundo, já aconteceu até comigo. Às vezes a gente acaba realmente deixando as coisas de lado para cuidar de uma outra pessoa, aí já se torna meio doentio, né? E a partir do momento que você vai entrando nessa relação e vai deixando suas coisas de lado, cada vez mais ela vai caminhar para o desequilíbrio, né? Então o ideal é que cada um tenha a sua vida, né, a sua rotina, e que esse amor venha de uma forma complementar e não separar do que a gente estava fazendo, de uma situação que já se vivia antes, né? Então o ideal é que se faça isso. E o que eu sempre indico que é o diálogo, né? Quando alguma coisa vai mal, o diálogo resolve tudo. Agora, a pessoa percebeu então que de uma hora para outra o amor ficou doentio, então ela resolveu terminar. E se a pessoa que ama desse jeito excessivo, patológico, não aceita o fim do relacionamento? O que fazer? Aí o interessante é que se procure a ajuda de um terapeuta, justamente porque existem alguns não aceitar, né? Aí é muito vago a gente falar, mas existem casos que a pessoa não aceita que pode se desencadear até um crime, né? Um crime passional. Então é importante, ao terminar uma relação assim, se um dos dois não está aceitando, é interessante que se tenha ajuda terapêutica, até mesmo para terminar. Quando a pessoa é muito possessiva, o interessante é que o que está interessado em sair da relação, né, procure uma ajuda terapêutica antes de terminar, para ele ser orientado de como ele pode terminar também. Porque, como eu sempre digo, cada caso é um caso, né? E alguns casos são difíceis realmente de se terminar, né? Outra pessoa não vai aceitar. Então é interessante que se procure, antes de terminar, se procure uma ajuda terapêutica justamente para se criar uma situação ali para propiciar esse término. Tem um jeito certo de amar? Então, o jeito certo é justamente quando ele não interfere, né, na vida de cada um, quando ele vem acrescentar, quando se tem muito diálogo, né, e quando se tem companheirismo, cumplicidade, ou seja, quando se tem realmente uma situação de coordenada entre os dois, né, seria uma união realmente entre os dois. Agora, a partir do momento que ela começar a sair desse nível, aí ela se torna desequilibrada. Então, o que a gente tem que sempre frisar, no que teoricamente seja normal, né, é que o amor venha para unir e para acrescentar, e não, na verdade, o que acontece geralmente, que ele venha para desviar do que a gente estava fazendo, e depois ter um monte de cobranças, enfim, aí já vai para o desequilíbrio, né?
Agora, a pessoa que sofre com depressão e ansiedade, tem mais chance aí de quando se apaixona, quando ama alguém, amar desse jeito patológico? Sim, ela já tem um desequilíbrio cerebral, né? Ela já tem um desequilíbrio ou cerebral ou psicológico, enfim, se ela já está nesse nível de depressão, de ansiedade, ela já tem esse desequilíbrio. Então, obviamente, é mais fácil ela ter esse tipo de reação, né, do que uma pessoa mais equilibrada. A família, então, o que pode fazer para ajudar também, percebendo um caso desse aí na família, é procurar essa ajuda, alertar a pessoa que está envolvida na relação. O ideal As pessoas geralmente aceitam essa palavra, e olha, eu acho que está exagerado. É aí que está, né? Geralmente o casal não aceita que se interfira. Mas é interessante se der para perceber que está tendo algum tipo de desequilíbrio na relação, é interessante que se tente conversar, né? Conversar dialogando realmente, não acusando, não com brigas, nada, mas dizendo, né, olha, eu acho que eles estão meio desequilibrados aí, enfim, depende, cada um vai chegar de uma forma, né, cada um que tem intimidade com o casal vai chegar e falar de uma forma, mas é importante que a família fale, sim, porque há essa necessidade, né? Se não falar, como eu disse, o casal dificilmente vai perceber que está fazendo alguma coisa nesse sentido. A partir de que idade a pessoa pode manifestar esse amor patológico? Ou não tem idade mínima? Isso também, ao meu ver, não tem assim, uma idade mínima, até porque se a gente analisar, por exemplo, um adolescente, o adolescente às vezes ele tem uma idolatria por um ídolo, né? Qualquer, ou geralmente de música, né? Ou algum ator, enfim. E nessa situação já é, né? Uma situação obsessiva. É que o adolescente ele ultrapassa, né? Ele passa dessa fase. E o problema é quando ele não passa e começa a transferir para o relacionamento real. Então, se a gente for analisar assim por cima, né? O que se pode dizer é que tem um início na adolescência, porque antes disso também não tem como a pessoa ter esse tipo de obsessão, a menos que seja muito desequilibrada. Mas na adolescência já é possível a gente perceber esse tipo de reação, né, de situação. O ideal é que a pessoa passe pela adolescência e depois mude, né, ela cresça e perceba que não é muito legal ela estar vivendo dessa forma. Mas algumas pessoas não ultrapassam isso e quando começam a se relacionar, elas começam a fazer essa mesma idolatria que elas tinham com os ídolos, né? Então é aí que desencadeia. Quem que sofre mais? Quem tem esse amor patológico ou quem recebe esse amor? Aí é uma pergunta complexa porque, na verdade, sofre quem não concorda com isso, né? Agora, se os dois estão predispostos a isso, na verdade eles acabam não sofrendo porque para eles está normal. O sofrimento viria da não aceitação dessa situação, né? Que geralmente, se um deles não aceitar, obviamente o outro também não vai conseguir se relacionar, né? Ele pode até ter qualquer reação, mas ele não vai se relacionar. A partir do momento que os dois estão se relacionando de uma forma ou de outra, eles não estão sofrendo porque estão concordando. Agora, no caso de sofrimento em si, eu acho que o sofrimento pior vem no término, né? Não durante a relação, porque os dois estão envolvidos e não estão percebendo isso. A gente pode dizer, então, que o amor patológico é um novo transtorno psicológico? Um transtorno psicológico, sim. Acho que novo não, porque já há muito tempo isso existe, né? É que agora é que as pessoas estão falando mais, estão acho que prestando mais atenção. Mas esse tipo de relacionamento, acho que sempre existiu, né? Acho que antigamente até era pior, porque antigamente se justificava muitas coisas que hoje não se justifica mais, né? Mas, então é um transtorno realmente, só que não novo, né? Já é antigo. Amar de maneira patológica é definitivamente sofrer? Aquilo que eu falei, se você está envolvida, teoricamente não tá sofrendo, né? Mas se a gente analisar de uma forma mais profunda e fora dessa situação, realmente significa muito sofrimento e muita prisão, né? Uma coisa que não te liberta para nada.
Então precisa de tratamento, tem que ir atrás. Ah, sim. Tanto um quanto o outro. Não adianta falar que é só o possessivo, não. O possessivo, o submisso, enfim. Essa união precisa, na verdade, o que precisa de tratamento é a união dos dois, né? E não uma pessoa especificamente. Tá certo, Lu. Muito obrigada pela presença aqui no Análise Direta. Eu que agradeço. Eu gostaria de falar do meu livro, falar. posso falar? Que é o Distúrbios Familiares, que fala justamente dessas situações, tá? Se chama Distúrbios Familiares. Distúrbios Familiares, a editora é WAK. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós conversamos com a psicoterapeuta Lúdia Olivier. O tema de hoje foi amor patológico. Eu te espero no próximo programa. Até lá.